Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos novamente ao canal. Neste novo vídeo do segmento Melody and Corvidae, eu irei falar um pouquinho com vocês acerca dos logotipos, mais especificamente, dos logotipos musicais. É bastante comum nós encontrarmos discussões em fóruns, em redes sociais, acerca das logos, sobre qual seria mais bonita, mais relevante, qual representaria um potencial de marketing mais forte, aquela que representa de fato, consegue deixar transparente todas as nuances e conceitos de uma brand, uma marca, uma empresa. O que de certo modo as bandas musicais, os conjuntos musicais e também artistas em individual acabam se tornando, porque o que eles vendem também é um produto e não apenas a sua arte. Na medida em que sua arte é introduzida dentro de uma indústria, de um mercado repleto de publicidade, as logos, as brands, também passam a ser um produto, e um produto que comunica uma ideia, um conceito que é o conceito que esses artistas trabalham. Neste vídeo eu não gostaria de abordar as logos do ponto de vista estético, embora a estética seja importante, evidentemente, para o nosso debate em questão. Mas eu não gostaria de limitar essa análise, essa reflexão apenas a este aspecto. Até porque, como eu mesmo mencionei, ele é muito comum. As pessoas fazem rankings, fazem julgamentos acerca de quais seriam as melhores e piores. Enfim, esse tipo de discussão ela é bastante abrangente nas redes sociais. O que eu gostaria de refletir aqui é o que de fato está mais adjacente aos logos, levando em consideração uma longeva trajetória, né, onde essas logos são introduzidas na indústria musical e o que de fato elas movimentaram e acabaram por estabelecer enquanto cultura, né? As brands, as logos deixaram de ser apenas nomes representativos de uma empresa em si, mas elas passaram também a carregar uma ideia, uma ideologia. Elas afirmam mais coisas do que apenas um nome, um título de um artista, um título de uma banda. E é justamente sobre isso que eu quero refletir aqui. Mas vamos por partes. Por que falar sobre elas e não falar sobre o aspecto de marketing e direitos autorais? Seria errôneo da minha parte. É necessário que eu toque nisso pelo menos um pouquinho. E por que eu acho que falar sobre isso também é importante? Porque mesmo depois de 70 anos, né, de uma forte indústria musical, uma indústria que se movimenta a partir da imagem, de logotipos, de empresas que detêm direitos autorais, não apenas sobre a música, mas sobre a imagem de um artista, ainda persiste na indústria musical, no meio musical, uma grande parcela de artistas que não levam tão a sério essa marca, esse aspecto de um logotipo. Não se preocupam muito. Tem músicos muito bons por aí, bandas que não são necessariamente consagradas, né? Mas que contêm vários bons instrumentistas que, quando nós entramos em contato primeiramente com a sua obra, compramos um disco ou acessamos o mesmo no formato digital, algo mais comum na nossa era, na nossa atual época, em alguns momentos nós vemos que a arte de divulgação do álbum é até boa, mas a ausência de um logotipo, ou até mesmo o pouco investimento artístico que foi feito nele, não nos diz muito sobre aquela banda, ou sobre algum tipo de direção que ela possivelmente tenha. E esse aspecto é importante porque
De certo modo, as logotipos elas foram criadas também no passado para servir como uma marca d'água, digamos assim, ou uma tatuagem, né? Algo impresso em qualquer aspecto e dimensão de um músico ou artista. Como assim, Corvo? Explico. Uma banda muito famosa dos anos 70, que continuou sendo nos anos 80 e ainda é mundialmente conhecida, é a banda de hard rock Kiss. A logotipo do Kiss, ela não foi apenas imaginada para estampar o nome deles, apresentá-los numa capa de um álbum. O logotipo do Kiss foi planejado para estar associado a qualquer tipo de produto que a banda, de certo modo, coloca no mercado. E eu peguei a Kiss como exemplo porque ela é um extremo. Mais do que se envolver com música, trabalhar com música, a Kiss sempre teve essa visão de expansão de mercado. Você encontra qualquer coisa com a marca da Kiss, né? Você encontra uma variedade gigantesca de produtos que fazem parte, né, da empresa Kiss. Não apenas camisetas, mas objetos, utensílios, né, miniaturas, até mesmo gibis. A visão do Gene Simmons e do Paul Stanley era de criar uma marca acima de tudo. E Kiss, né, aquelas letras, né, em amarelo e laranja, bem proporcionais umas às outras, né, aquela fonte utilizada, ela também foi utilizada para marcar esses objetos, delimitar essa brand. Então, quando nós vemos Kiss daquele jeito, com aquele formato, nós naturalmente associamos o que nós vemos, o contato visual, com tudo que é relacionado ou diz respeito à banda Kiss. Nós podemos ler essa palavra em vários contextos e associá-la a beijo, né? O beijo carnal. Mas quando nós vemos Kiss escrito daquela maneira, com aquela fonte, com aquelas cores em destaque, o efeito, o impacto é muito diferente. Nesse sentido, uma logotipo não apenas informa que um objeto, um produto ou uma criação musical está relacionada a uma banda. Não é apenas isso. No seu âmago, o contato visual com aquela logo nos afirma muito mais coisas sobre uma banda do que nós podemos imaginar. Ele, até mesmo, esse contato visual, é capaz de fazer emergir os sentimentos e sensações que nós temos em relação àquela banda, bons ou ruins. Por que isso é importante do ponto de vista de mercado? Porque para os fãs de Kiss, quando eles observam a logotipo da banda estampado em um produto que não é um produto musical, que é de onde a banda vem, é o background da banda, mesmo que o produto não seja lá de boa qualidade, a logo vai fazer emergir sentimentos, sensações, o vínculo emocional que esses fãs têm com a banda. E de certo modo, a logotipo também cria esse fenômeno, esse aspecto sobrenatural, imbui esse objeto dele. Por ser Kiss, e Kiss naquele formato, com aquela logo, muitas pessoas vão se sentir inclinadas a comprar aquele produto, mesmo que não necessariamente ele seja o melhor que o mercado tem a oferecer e com o melhor preço. Então, criar logos é sim importante. E muitas bandas que não o fazem, ou não pensam, não desenvolvem um conceito de uma logo para utilizar por anos e anos a fio, por toda uma carreira, por 40, 50 anos, se elas durarem tanto tempo assim,
é assertivo dizer que elas estão perdendo uma oportunidade ímpar de trabalhar com a sua marca, com a sua empresa. Porque, pelos exemplos que eu estou dando, pelo menos eu estou tentando deixar isso claro, uma logo informa muito mais do que o nome de uma banda, informa muito mais do que algo que seu estilo, seu background, né, poderia prever. A logo também cria uma espécie de vínculo entre o que a banda é e todos os outros produtos, né, todas as outras frontes do mercado que a banda possivelmente possa querer investir ou ter algum tipo de influência, algum tipo de relação, digamos assim. Quando um novo artista, uma nova banda entra no mercado e usa ali Arial, Times New Roman, Tahoma, essas fontes simples para escrever o seu nome numa arte, numa capa de um álbum, ela está perdendo uma oportunidade muito rica de se estabelecer e imprimir seu aspecto identitário em outras coisas que não sejam possivelmente musicais. Então, este é o elemento do marketing, o elemento mercadológico que existe na questão. Corvo, mas nem todos os artistas são empreiteiros, né? Muitos músicos só querem trabalhar com a sua música e nada mais. Eles não são, entre aspas, vendidos, né? Ou dinheiristas que só pensam na grana e não se preocupam tanto assim com a música, ou não investem tanto tempo assim em questões musicais, perdendo tempo com outras. Tem artistas, né, que se interessam apenas por música e se dedicam exclusivamente à música. Então eles não vão pensar nisso. Mas espera lá. Um logo também tem características musicais. Ele também pode comunicar características musicais. E este é o segundo ponto que eu quero tratar aqui. Se nós levarmos em consideração que logos são produzidas, feitas e vinculadas nas várias e várias mídias visuais, jornais, TVs, na internet, considerando o mundo mais contemporâneo, ou seja, nós estamos falando aí de 7 décadas, onde logos foram criadas, passaram a ser produzidas para artistas e grupos musicais, bandas, que de certa forma também passaram a ser tantos e tantas bandas, né? O número cresceu tanto de artistas atuantes na indústria musical, que um fenômeno paralelo, concomitante, também ocorreu, que foi a de segmentação, divisão e categorização de artistas e bandas segundo o seu estilo musical. E a médio e longo prazo, nós começamos a observar também que, dependendo de onde um artista ou banda está inserida, o gênero musical que ele se insere, algumas tendências características estéticas começaram também a fazer parte do logotipo de uma banda. O que você quer dizer com isso então, Corvo? O que eu quero dizer com isso é que esse traço, esse estilo ou tendência estética passou a habitar logotipos de alguns gêneros musicais ou de artistas de um determinado gênero musical, que quando nós temos contato visual com uma banda nova, um artista novo que nós não conhecemos, apenas olhar para o logotipo já vai nos informar muito sobre o tipo de música que nós iremos encontrar naquele artista ou banda. É simples assim, Corvo? É simples assim, porque para bandas, artistas ou gravadoras,
Em um determinado período histórico, isso passou também a ser uma tendência. Eles também passaram a vigiar, acompanhar muito de pertinho a criação de logos, no sentido de que esta comunicasse exatamente isso, a identidade musical daquela banda. É claro, para pessoas que não têm contato com uma grande variedade de artistas, né, não são muito ouvintes de música, escutam apenas artistas X e Y, não têm uma visão ampla, né, de todos os representantes, ou grande parte dos representantes de um gênero, é claro que ao olhar uma logo, eles não vão ouvir, entre aspas, né, a música que está por trás daquela logo. Eles não vão identificar a tendência. Mas depois que você já viu várias logos e ouviu muitos artistas de um gênero específico, apenas olhar para logos já é suficiente para que você tenha uma ideia do que você vai encontrar naquele disco, novo lançamento. Ah, então basta olhar para a logo e você já sabe tudo sobre o artista? Não. Não. Como eu falei, e aqui é necessário um certo cuidado, as logos nos dão uma ideia da sonoridade que nós vamos encontrar. Uma ideia, algum aspecto, embora os artistas possam aparecer com novas tendências, tentando mudar um pouquinho aquela receita de bolo na qual eles foram obrigados ou se inseriram por vontade própria, né? Tendências mudam, o mercado é fluido, da mesma forma que ele torna popular certas coisas. Ele as torna para muito em breve destruí-las, para que um novo produto, né, apareça em seguida. Mas as logos conseguem nos transmitir isso. Em alguns gêneros, isso é mais evidente do que outros, mas alguns outros, principalmente os gêneros mais extremos de metal, olhar para uma logo já é suficiente para você dizer que a banda X ou Y é parte do thrash metal, ou ela é parte do death metal, ou ela é parte do black metal. Isso é muito evidente, né? Então os logos também, né, carregam, os logotipos também carregam um aspecto musical na sua forma. Elas também comunicam isso, porque são tendências musicais, tendências de uma outra ordem que fazem com que esse nome, essas letras, essa fonte, toda essa arte envolvida comuniquem muito mais do que apenas, né, o título, o nome de batismo daquele artista ou banda. A logotipo, de certo modo, ela tem um aspecto sobrenatural, porque ela transcende, ela assume características acima das quais ela, de algum modo, foi criada para representar. Quanto mais longeva, mais história acontece. Uma banda, né, ela passa por estágios, se envolve em questões sociais, políticas. A história de uma banda é escrita, né, continuamente e também se mistura com as tendências, né, tudo que está acontecendo em um determinado contexto histórico. Da mesma forma que uma banda muda, né, a visão de mundo dos seus membros muda, a logotipo ela também vai sendo alterada no sentido ideológico a partir de um determinado tempo. E não é raro assim de presenciar um fenômeno curioso, que é o fato de uma banda, depois de muito tempo, decidir mudar a sua logo, porque ela de alguma forma mudou tanto, né, que os membros dessa banda, ou esse artista em especial, sentem que o seu logotipo não mais comunica as ideias que ele tem, a visão de mundo que ele tem, ou até mesmo a sonoridade da sua arte musical.
E isso é bastante curioso. E poucas pessoas também se dão conta disso. Que a logo é mais do que um nome. Que a logo é muito mais do que um símbolo usado para estampar produtos, né? Também é, como eu havia falado, né, foi por onde eu comecei a introduzir este assunto. Também é, mas é muito mais do que isso. E fechando esse meu breve papo sobre logotipos, essa breve reflexão, uma coisa que eu acho também importante de dizer é que logotipo não necessariamente precisa de letras, não precisa necessariamente formar um nome, constituir uma palavra para comunicar tudo isso. Para comunicar, inclusive, o próprio nome de uma banda ou de um artista. Um logotipo pode muito bem ser um símbolo, e a forma do símbolo, os elementos do símbolo, podem comunicar muito mais do que uma palavra, né? Uma palavra com letras do nosso alfabeto, né? Ou de um alfabeto de uma língua estrangeira, como por exemplo o japonês. Um logotipo, uma imagem, um símbolo pode comunicar muito mais do que o padrão romano ou japonês poderia, né, fazê-lo. Comunicar muito mais ideias. E por isso mesmo algumas bandas e alguns artistas, no decorrer da história, optam não por colocar uma logo com letras na capa, mas um símbolo, e um símbolo que passa a ser constante em todas as capas futuras. Porque, segundo eles, o símbolo comunica muito melhor a ideia da sua arte, o que está explícito e implícito na mesma, do que um nome poderia fazê-lo. Na arte do vídeo, uma das logos que eu coloquei como exemplo foi da banda japonesa Omyoza, que nada mais é do que o Yin e Yang cercado por uma fênix em um dragão, né, bem estilizado, né, um trabalho autoral, não foi copiado de nenhum lugar, mas a união desses elementos, dessas duas criaturas mitológicas com o símbolo do Yin Yang, diz muito mais coisas sobre essa mesma banda do que apenas o seu nome, Omyoza, poderia fazê-lo ali se estivesse estampado na capa, na arte de um álbum, né, com os kanji. Muito mais, né, é muito mais efetivo. Não vou entrar, não vou aprofundar sobre isso aqui, né, sobre o que a logo da Omyoza representa, porque eu já o fiz, né, em vídeos sobre a banda aqui no canal, que estão inclusive aí na playlist do Melodium Corvidae. Mas é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, porque nós também temos exemplos não apenas no Oriente, mas também no Ocidente, né? E o mais claro para mim, evidentemente, é da banda The Rolling Stones, né? Aquela boca com a língua para fora. Aquela logo comunica tanto, fala tanto sobre The Rolling Stones, e é um símbolo tão simples, né? Extremamente original, mas tão simples, que é algo que nós também chamamos de arte. O que o Rolling Stones faz musicalmente é arte. A fotografia da capa dos álbuns dele é arte, mas a logotipo também é arte, porque de uma maneira concisa, prática, objetiva, simples até, é um símbolo bastante minimalista, ele não é extremamente refinado, mas ele tem formas que são autorais. Ele tem cores, com uma combinação de cores vermelha e branca, que são impactantes. E ao mesmo tempo, o criador, o autor dessa logo foi extremamente competente para nos indicar do que a banda tratava na época que ela foi criada, aquilo, a boca, né, com a língua para fora, aquela expressão de lascívia, a audácia, né? Tudo tinha a ver com o rock and roll, tudo tinha a ver com esse som mais audacioso, né?
mais pungente. Só de olhar a logotipo, aquele símbolo, nós sabíamos, nós podíamos e podemos identificar que é o The Rolling Stones. E nós ouvimos através da logo também, já temos uma noção muito clara de que tipo de música virá dali, do que nós vamos encontrar ali, tanto em termos sonoros, né, musicais, instrumentais, mas também na parte lírica, na parte das letras. Percebem? E bem, foi esse tipo de meditação, esse tipo de reflexão que eu tinha para fazer neste vídeo, porque eu acho bastante paupérrimo, de certa forma, quando as pessoas se preocupam apenas em categorizar e dizer que uma logo é melhor que a outra, uma logo é mais famosa do que a outra, no que diz respeito a bandas musicais. Claro que no mercado, né, principalmente na área de marketing, né, os designers de logos, profissionais como são, eles fazem discussões mais profundas, né, quando eles estão planejando uma logotipo para uma empresa. Né, eles estão pensando em conceitos, em várias coisas, no impacto que isso vai ter no mercado. Discussão entre eles, os designers, ela costuma ser muito mais profunda. Mas quando nós estamos falando sobre música, num tópico destinado à música, como é este segmento do meu canal, raramente a gente encontra fãs, apreciadores fazendo esse tipo de meditação, ou não tentando pensar sobre isso. Normalmente é muito daquela postura de que o logotipo da minha banda é mais bonito do que a da sua banda preferida, e a discussão normalmente fica nesse plano mais mundano, né? Mas é importante nós pensarmos também os objetivos, o que uma banda ou um artista em específico pensou, o que ele desejou quando ele criou uma logotipo, e se ele abandonou a logotipo, por que ele o fez. É uma mudança sempre simbólica, porque, como eu coloquei no título do vídeo, uma logotipo é sempre algo mais do que aquilo que nós vemos. Indica muito mais. Ela fala muito sobre a época que ela foi criada, o contexto onde ela estava inserida, as tendências da época, fala muito sobre a visão de mundo dos envolvidos, a perspectiva que eles têm em relação ao mundo, né? Questões sociais e políticas, a visão que eles têm às vezes do próprio segmento, gênero, nicho que eles fazem parte. Tem muito mais coisa aí. Se eles adotam ou abandonam, tem algo adjacente, tem algo acontecendo. E para quem aprecia música, gosta de discutir música, não apenas ouvir, é importante que essas meditações sejam sempre feitas. E para os artistas que não utilizam a logo, né, personificada, ou melhor, personalizada, né, personificada porque comunica aspectos ímpares, né, típicos, individuais de um artista ou banda. Mas também é personalizada porque é feita de maneira autoral e não copiando, né, padrões e estilos já existentes. São as duas coisas. Para aqueles que não visualizam a logo, a importância dela, também foi uma reflexão aqui que eu fiz para aqueles que pensam em ser artistas ou criar sua própria banda, né, começar a trabalhar, desenvolver suas artes. É uma reflexão que eu também fiz para que vocês, caso não tenham prestado muita atenção nesse aspecto, que pensem sobre ele com carinho, dediquem-se a ele, para que de fato o símbolo da sua banda, o nome da sua banda, né, possa comunicar muito mais coisas além do que apenas o nome que você está dando para ela. Ok? A todos um abraço, espero que tenham gostado da discussão e saudações Corvides.